O Supremo Tribunal Federal decidiu derrubar o entendimento da própria Corte, que autorizou a revisão da vida toda de aposentados do Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS. Esse tema é uma novela antiga que nós, advogados que atuamos nas questões do INSS, a gente já vive isso há uns 5 anos, mais ou menos. O que é a revisão da vida toda? É a possibilidade daquele segurado do INSS em somar na sua média das suas contribuições aqueles valores que ele pagou antes de julho de 94. Porque em 99 é uma lei falando o seguinte: olha, a partir de agora, quem entrou depois de julho de 94 vai somar tudo. Quem estava antes de julho de 94, nós não vamos somar nada e vamos somar daqui para frente. Então a revisão da vida toda é justamente possibilitar aquelas pessoas que já estavam antes de julho de 94 no sistema em somar tudo também, que era a regra nova, definitiva. Olha, por quê? Se está falando que precisa somar tudo de todo mundo, que é mais justo para o sistema, eu também quero que seja isso. Isso é vantajoso para quem? Para quem tinha contribuições boas antes de julho de 94. Porque uma vez que você soma contribuição maior, sobe sua média. Subindo sua média, seu benefício fica maior. Essa é a discussão da revisão da vida toda. E chegou no Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça falou assim: olha, é direito, está garantido. Ele pode aplicar e pode optar. Já que a regra nova é essa, ele pode escolher a regra nova. Chegou no Supremo em 2022, no Supremo Tribunal Federal, e o Supremo falou: pode, está garantido, não tem problema nenhum. E aí, em 2022, onde teve o julgamento da revisão da vida toda, o INSS entrou com embargos de declaração que está pendente de julgamento ainda vai ser julgado isso. Mas nesse interregno, através de uma manobra jurídica, o INSS discutiu a constitucionalidade dessa lei, falando se era opção, se era uma obrigação ou uma opção do segurado, se ele podia escolher o anterior ou o atual regime. Essa era a discussão do INSS, falando era constitucional impor isso ou não. E ontem, o Supremo Tribunal Federal falou que é constitucional essa imposição. Não cabe ao segurado escolher, nem se for mais benéfico para ele utilizar esses salários de contribuições anteriores de julho de 94. Então, o que o STF falou? Ele falou que essas pessoas vinculadas ao INSS antes de julho de 94, obrigatoriamente, só serão computadas para elas contribuições depois de julho de 94. Ou seja, aqueles valores que a pessoa pagou antes disso vão ser simplesmente desconsiderados. Soma-se o tempo. O tempo vai contar sim para preencher aqueles 35 anos, 30 anos, etc., antes da emenda constitucional. Mas os valores não vão ser considerados. Então, a título de exemplo, se depois de 94 você pagava 1.000, mas antes você pagava sobre 3.000, 4.000, que faria com que sua média subisse, você não vai ter direito, mesmo tendo efetivamente pago para o INSS. Felizmente, o Supremo Tribunal Federal é a última instância de julgamento, e ele julgou isso em sede de controle de constitucionalidade. Então, assim, ainda está pendente o julgamento dos embargos de declaração da vida toda, mas existe agora uma clara divergência entre aquele julgamento com esse novo recente julgamento que foi proferido por essa nova composição do Supremo Tribunal Federal. Porque aquele julgamento anterior eram outros ministros, e agora tem novos ministros que já manifestaram entendimento contrário ao segurado. Então, a consequência lógica disso é que a revisão da vida toda vai ser reformulada e extinta naquele primeiro julgamento e vai prevalecer esse novo julgamento agora da constitucionalidade da Lei 9876. Isso me lembra muito, há pouco tempo atrás, sobre a mesma questão da desaposentação, que foi também garantida no Superior Tribunal de Justiça. E o STF depois, através de um movimento político, jurídico, ele entendeu que não seria direito do segurado do INSS. Mais uma vez, o INSS aí é a justiça retirando direitos dos segurados do INSS, que sempre paga a conta no final. Agora, a decisão do Supremo é a seguinte: como é a última instância, é uma decisão que a gente chama de decisão de guarda-chuva. Então, todos os processos que estão em tramitação discutindo a revisão da vida toda, com a decisão do Supremo Tribunal, agora vão ser julgados de acordo com esse novo entendimento do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, vão ser julgados improcedentes. E os segurados não vão ter direito de somar essas contribuições. Infelizmente, não. Agora não existe mais nada que a gente possa fazer, tendo em vista que o julgamento é de última instância. Para o GR News TV, Júlia Mendonça.